E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Antes de falar de futebol, hoje é sexta-feira santa. Agradecer a Deus, né? Por estarmos aqui, todos nós, aqueles que estão nos assistindo. Que Deus possa continuar nos dando paz, saúde e felicidade para todos nós, nossa família. Certo? Que Deus o proteja a todos nós. Com muita paz, saúde e felicidade. Eu tenho dito assim, ó Deus, dê saúde para a gente, que o resto a gente se vira. Se o Senhor der a saúde, o resto a gente toca para frente. Porque força de trabalhar, a gente tem, coragem, tem, né? E aqueles que não têm coragem para trabalhar, não está fora desse contexto aqui, tá bom? É aqueles que pedem saúde a Deus, para que Deus possa nos dar essa saúde para que a gente continue trabalhando e vencendo na vida. Valeu? Então vamos falar de futebol? O Bahia que enfrenta o Palmeiras no domingo às 19h30, mas também teve jogo no dia de ontem, teve jogos, não só pela Série A, como para a Série B. Vamos rapidinho, que hoje o tempo é curto? Vamos lá. Eu vou primeiro falar da Série A. Tivemos jogos no dia de ontem, certo? No dia de ontem o Santos meteu 2-0 no Remo. O Atlético Mineiro, a Chapecoense tomou de 4 dentro de casa do Atlético Mineiro ontem. Palmeiras meteu 2-1 no Grêmio ontem e foi lá para cima da tabela. E o Bragantino meteu 3-0 no Flamengo. Bragantino meteu 3-0 no Flamengo. A classificação ficou assim, após a nona rodada, mas volto a dizer, o Bahia só tem 8. Certo? O Palmeiras continua em primeiro lugar com 22 pontos, Fluminense em segundo lugar com 19 pontos, e os dois que eu falei tem um jogo a mais do que o Bahia. O Bahia tem 17 e vai pegar o Palmeiras, que tem 22 pontos. O importante é triunfar. É sempre estar nesse topo aí. É? Mas eu queria o primeiro. Não, a gente vai estar entre os melhores do futebol brasileiro. Trabalhar para isso. Trabalhar para sempre estar ganhando, sempre estar pontuando, não se afastando do grupo lá de cima. E é o que o Bahia vai continuar fazendo. Com jogos a menos em relação ao ano passado, mais tempo para preparar, mais tempo para esfriar a cabeça, mais tempo para cometer o erro que cometeu lá com o Remo e ter tempo para se respirar, para ter tempo para a bola baixar, porque quando você acaba um jogo daquele, você vai para um outro jogo, a pressão vem para cima, pior ainda. Aí o Bahia passou 8, foi 9 dias, 10 dias, a bola baixou, voltou, ganhou do Atlético Paranaense, é sempre assim. E as coisas ruins que acontecem, tem que tirar proveito dela. Servir como exemplo ruim, para que possa consertar na frente. O quarto colocado é o São Paulo, com 17 pontos, mas também 9 gols. O Atlético Paranaense com 16 pontos, mas também com 9 jogos. 9 gols, 9 jogos. Né? E daí para baixo vem o Flamengo com 14, mas que perdeu, mas tem 8 jogos. Certo? Então, problema lá do Flamengo. E o Flamengo que nas últimas 2 rodadas perdeu uma e empatou a outra. Isso é maravilha. Está distante ali do Bahia. Tá bom? Então o que a gente espera é isso. E na Série B, a segunda rodada da Série B, vou falar desde o primeiro dia dessa semana que aconteceu. O Juventude empatou com o Novo Horizontino na terça, essa semana, dia 31. Fortaleza empatou de 0-0 com o Cuiabá, também na terça-feira, dia 31. Atlético, ou América Mineiro, tomou 1-0 do Botafogo de São Paulo, na quarta-feira, dia 1º. O Sport empatou de 1-1 com o Vila Nova, ambos tiveram jogador expulso na quarta-feira. O Londrina empatou de 2-2 com o Goiás na quarta-feira, dia 1º. O Atlético Goianiense perdeu para o Náutico dentro de casa por 2-1, também na quarta-feira, dia 1º. A Ponte Preta empatou com o Ceará, de 1-1 na quarta-feira. O CRB tomou 1-0 do Avaí, dentro de casa o CRB. Criciúma empatou de 1-1 com o Atlético. O Atlético teve o jogador expulso. E no dia de ontem, fim, São Bernardo e Operário. O São Bernardo tomou 2-1 do Operário dentro de casa. E assim foram os jogos dessa semana da segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda voltando à questão do Bahia, deixa eu trazer a imagem para aqui. Ainda voltando à questão da imagem do Bahia, do jogo do Bahia, o que é que a gente espera? Eu sempre acredito que quando o Bahia pega um time que é time ali, está no topo, a gente conhece o histórico, sabe quem é o adversário, né? E esse adversário, por natureza, o Palmeiras sempre historicamente é um adversário complicado de se vencer, é um adversário difícil de se vencer, e aí se entra em campo ligado.
se entra em campo preparado para isso. Aspecto psicológico, técnico, raça, determinação, vontade de vencer, é torcida para cima. E é o que a gente espera do Bahia nesse jogo como o Palmeiras. Ah, mas é ganhar porque queremos, vamos ganhar, vamos trabalhar para ganhar. Mas não podemos com muita sede ao pote, que já dizia os mais velhos. Você quebra o pote e fica com sede. A água vai embora. Então o Bahia tem que ter equilíbrio, coragem de vencer e não ter medo de perder. Primeira coisa, não ter medo de perder. Quando você não tem medo de perder, você entra em campo para ganhar. Agora, se você entra em campo com medo de perder, vai perder e vai perder feio. Entre em campo sem medo de perder, seja quem for o adversário. O Bahia tem time suficiente para encarar qualquer um do futebol brasileiro. E se briga pelo título, não pode ter medo de ninguém. Tem que respeitar, mas não ter medo. Certo? Ser estrategista, saber o momento certo de enfrentar o adversário, ir para cima dele e saber o momento certo de dar pancada e recuar. E depois refazer suas forças e ir para cima do adversário. E quando naquele termo de jogo ali você percebe que o adversário fragilizou, baixou a guarda, nesse momento a gente acelera um pouco mais, cria mais vontade de ir para cima do adversário. E é o que a gente espera do Bahia. Que possa fazer um grande jogo e sair da Fonte Nova com um triunfo, independente do que vai ficar na condição da tabela. Sempre ganhar é importante. É um campeonato que você pontuar é importante. Jogar dentro de casa, importantíssimo sair com os 3 pontos. Porque se você não sai da Fonte Nova com os 3 pontos, lhe dá a obrigação de lá fora você ir buscar esses pontos que você perdeu dentro de casa. Tá certo? O Bahia já fez isso nesse campeonato. De 4 venceu 3 fora. Está muito bem fora de casa. E precisamos manter essa pegada como foi outros anos anteriores, dentro de casa, ser sempre forte, ser um time competitivo, ser um time que determinado, porque com a força da nossa torcida nós vamos chegar lá. Oh? Ah, mas tem jogador no departamento médico do Bahia? Tem sim. Tem jogador no departamento médico do Bahia? Tem sim. Esses jogadores vão se recuperando, né? Eles vão se recuperando. Quem são os jogadores que estão no departamento médico do Bahia? Né? Deixa eu ver se eu tenho aqui, que é o departamento médico. Eu não vou falar nem do pênalti que está aqui falando do VAR, isso já passou, eu não quero nem saber desse trem, tá certo? Eu não quero nem saber, quero saber é do Bahia. O Bahia se representa, já se representou para os trabalhos, confere? E agora é trabalhar. O Bahia que tem o zagueiro Canives, que segue no processo de transição física, enquanto os atletas Sanabria foi para o departamento médico, a gente já sabe, Ronaldo também e Juan Pablo continuam em tratamento e permanecem com dúvidas para as próximas partidas. Temos jogadores competitivos? Temos. E vamos para cima. Isso é o que interessa. Uma ótima sexta-feira santa para todos nós. Que Deus o proteja a todos. Um abraço.